Olá, sou o João Leles, aqui é o canal do Contador e hoje nós vamos falar sobre o fluxo de caixa. Enquanto isso, curta o canal, compartilhe, se inscreva e marque o sininho para que você seja notificado pelo YouTube sempre que surgir um conteúdo novo. E o fluxo de caixa, ele é, na verdade, o sangue da empresa, né? Ele não para de circular nunca. Enquanto a empresa existir, o fluxo de caixa vai ficar circulando ali. E qual é o grande segredo do fluxo de caixa? Muitas empresas não dão atenção devida. Eu diria que a maioria das empresas não dá devida atenção para o fluxo de caixa. E o que isso acarreta? Ao longo do tempo, normalmente vai criando problema e a empresa não se dá conta, porque ela não faz esse monitoramento padrão. Às vezes, a empresa cuida da meta de vendas, ela cuida do horário dos funcionários, ela cuida da quantidade produzida, mas ela não faz o mais importante, que é o monitoramento do caixa. Eu já recebi uma recomendação, uma sugestão, e eu acho que o interessante seria que toda empresa tivesse, por exemplo, o dia de fazer a verificação do fluxo de caixa. Ou seja, assim como você tem o dia 25 para pagar o ICMS, você tem o 5º dia útil para pagar os salários, a empresa também definisse a data exata onde ela fizesse o monitoramento do fluxo de caixa. Dali ela vai ter a gestão do que tinha a receber, do que tinha a pagar, o que ela fez, exatamente se recebeu tudo que tinha para receber, se pagou tudo que tinha para pagar, se não recebeu, por que não recebeu, quais medidas foram tomadas, quais medidas são tomadas daqui para frente, e fazer sempre a programação do fluxo para os próximos meses. As grandes corporações, elas têm fluxos para 10, 5, 10, 15, 20 anos. Só para você ter uma ideia, as empresas que trabalham com as concessionárias de estradas e rodovias, elas têm fluxo de caixa para os próximos 30 anos. Então, uma empresa, ela precisa ter, com certeza, o fluxo de caixa para os próximos meses. E aí tem uma gestão que eu acho muito interessante, que é aquela história das pedras. Não sei se você conhece a teoria das pedras. É o seguinte, o fluxo de caixa, primeiro você tem que colocar as pedras, que são aqueles compromissos mais importantes, que não podem ser atrasados, que não podem ser removidos. E depois você tem, vamos dizer, a brita, né, seria aquela despesa intermediária, e por final, as despesas menores, que seria a areia. O que acontece muitas vezes é que a empresa começa a encher o fluxo de caixa de areia. E aí ela põe tanta areia lá dentro que depois ela não tem espaço para colocar nem a brita nem a pedra. Ao passo que se você fizer primeiro as pedras, depois nos espaços menores você encaixa as britas e no final você completa aquelas vagas com areia, cabe tudo. Cabe pedra, cabe brita e cabe areia. Se você fizer o inverso, não vai caber as pedras que são fundamentais. E o que é a pedra no fluxo de caixa da empresa? No contas a pagar, primeiro você tem que colocar os fornecedores. Isso é fundamental. Se você não colocar o fornecedor de matéria-prima e serviços e mercadorias, com certeza terá problema no fluxo de caixa. Em seguida, os impostos, que são fixos e teremos todos os meses, e as contas, aluguel, água, luz, telefone, salários. Essas despesas são as primeiras e não podem nunca ficar para depois. Você pode depois colocar financiamentos, novos investimentos. Esse fluxograma, essa organização tem que ser feita e revisada todos os meses. Não pode deixar para depois e não pode dizer para quando tiver tempo, porque o tempo nunca haverá. Você tem que causar, você tem que provocar essa gestão do fluxo de caixa. Existem estatísticas do Sebrae que dizem que 90% das empresas fecham até 5 anos, tal. Essas estatísticas, não adianta o governo criar Estatuto da Microempresa, criar o MEI. Nada disso vai mudar a realidade enquanto não for institucionalizado, enquanto não for incentivado, enquanto não for orientado as empresas a terem gestão do fluxo de caixa. Por quê? As empresas que não têm essa orientação, e a maioria não tem, essa é a grande verdade, a maioria das empresas não tem essa orientação, a pessoa vai abrir uma empresa, vai andar, vai patinar e vai quebrar. Isso é histórico, não muda. Por que não muda? Vejamos, para uma pessoa
dirigir um carro, ela tem uma fase de treinamento, aí tem uma avaliação do Detran, dali ela recebe uma habilitação temporária de 1 ano. Se durante aquele ano ela conseguir cumprir todo o trajeto sem cometer uma falta grave, aí ela recebe a carta definitiva. Se não conseguir, a CNH é cassada e depois ela tem que começar todo o processo novamente. Eu gosto de usar o caso da CNH porque ele é muito claro. Veja só, para dirigir um carro são exigidos todos esses conhecimentos, todos esses procedimentos. E por que para abrir uma empresa não se faz nenhuma exigência? Isso está completamente equivocado. É fadado ao fracasso. Então, é um jogo de tentativa e erro, tentativa e erro. De cada 100 empresas que se abrem no Brasil, 90 vão quebrar nos próximos 5 anos. E por que isso não se evita? Por que não se faz um processo de treinamento, de orientação, e só depois a pessoa poder se habilitar a ser empresário? É muito errado qualquer pessoa com RG ser empresário. Isso é uma causa de fracasso. Então, o que eu recomendaria, por exemplo? Que as empresas fossem abertas, durante aquele período de adaptação, a empresa fosse orientada, fosse, por exemplo, monitorada pelo SEBRAE, ou algum órgão que fosse um órgão orientador, validador, e só depois da empresa realmente em condições é que ela poderia continuar em atividade. Isso evitaria uma série de problemas tributários, trabalhistas, e o que acontece muito é que as empresas lá na frente, elas não conseguem arcar com os compromissos tributários e trabalhistas, e elas vão acabar no processo de falência. Então, daí a gestão do fluxo de caixa. Eu recomendo que as empresas tomem todo o cuidado do mundo, façam um projeto realmente profissional. Se a empresa não tem gente capacitada para isso, contrate uma consultoria, contrate uma assessoria e faça essa orientação até que o empresário tenha condições de andar pelas próximas pernas. Era isso que eu queria falar hoje sobre o fluxo de caixa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e coloque aqui as suas sugestões para a gente preparar a pauta para os próximos vídeos. Obrigado e sucesso!